Boa noite, então, mais uma vez. Hoje a gente vai abrir uma palestra com dois cooperados nossos aqui, uma cardiologista, uma neurologista, o Gil e a Thaís, que são pessoas que dispensam a apresentação e são muito queridos pela cooperativa, além de serem muito competentes como médicos, né? E aí, passo a palavra para vocês. Por favor, Thaís, fique à vontade, depois você passa para o Gil. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à aula. É, eu estou também aqui mais como convidada, né? Porque a gente sabe que as principais, né, causas de síncope não são neurológicas. Então, o doutor Gil vai iniciar a aula e eu vou falar os diagnósticos diferenciais e compartilhar alguns casos que eu, doutor Gil, Lisandro, doutor Marcelo, temos aí em comum, né? Passou para mim já, Thaís? Já. Tá. Obrigado, Thaís, mais uma vez. Obrigado, Bruno. Aqui queria pedir ajuda do Marcelo Maia e do Lisandro para intervirem na hora que acharem necessário, até porque eles participam muito dos nossos tratamentos para o paciente com síncope, em especial naqueles tratamentos que envolvem estimulação cardíaca ou algum outro tipo de propedêutica mais invasiva. E destacar também um amigo Agniberto, lá de Castelo, que há alguns anos atrás acompanhou o tilt teste lá no consultório, né, Agniberto? E viu de perto o que a gente vai mostrar aqui hoje, né? Então, eu vou começar compartilhando a tela aqui, né, de abordagem ao paciente com síncope. A tela aparece bem aí, Thaís? Aparece, muito bem. Ok. Então vamos lá, gente. O que que é síncope? Síncope é uma perda súbita da consciência e do tônus postural, devido à hipoperfusão cerebral transitória, né? Ela é caracterizada por um início rápido, curta duração e recuperação completa e espontânea. Então, aqui eu quero fazer uma pausa para falar dessas duas características: uma perda súbita da consciência, né, com recuperação espontânea e normalmente rápida. Qualquer coisa diferente disso não se trata de síncope. Nós vemos muito diagnóstico de síncope, paciente com vertigem, com tonturas, com náuseas, ou então com perdas prolongadas, ou reais ou supostas, de um nível de consciência. Então, aquele paciente que fala que ficou 2, 3 horas desacordado, esse paciente não teve síncope, muito provavelmente. É uma incidência de 6 casos para 1.000 pacientes por ano, e é uma manifestação clínica comum a diversas condições, portanto, tem um prognóstico variável, a depender da causa da síncope. Então, o que que vem a ser a pré-síncope? A pré-síncope é quase aquilo, né? Você tem todos os sintomas prodrômicos, mas não chega a perder a consciência. E isso a gente vê bastante. Sintomas de mal-estar, perda de força muscular, turvação visual, sudorese e palidez cutânea, muito comuns também, porém não a perda de consciência. Então, a síncope e a pré-síncope, elas podem envolver os mesmos mecanismos. Portanto, podem ser graves ou não, a depender da sua etiologia. Então, como devemos fazer, né, a abordagem inicial ao paciente com síncope, né? Primeiro, avaliar as circunstâncias da síncope, a posição que o paciente estava, a atividade no momento da síncope e fatores precipitantes. Isso normalmente, Thaís, é visto pelo médico do pronto-socorro. Dificilmente alguém desmaia ou perde a consciência ou cai duro numa igreja ou numa partida de futebol e vai esperar para marcar com o cardiologista daqui a uma semana ou duas ou com o neurologista. Esses pacientes frequentemente procuram as nossas emergências. Então, isso é de suma importância para os colegas que estão lá de plantão avaliar a história da síncope. Uma coisa é uma síncope de um paciente jovem sem história de cardiopatia que estava numa igreja cheia de gente. Outra coisa é uma síncope no mesmo paciente jovem, mas que estava correndo, jogando futebol, e isso eu vou falar um pouco mais adiante. Avaliar também o início dos sintomas, se tem náusea, vômitos, sudorese, palpitações e outros sintomas clínicos. Avaliar se tem testemunhas, isso é muito importante. Se alguém viu esse paciente desmaiando, tinha alguém do lado, como é que foi, como é que não foi.
Então, isso tudo para ajudar a fazer o diagnóstico, porque às vezes o próprio paciente não sabe bem o que aconteceu, ele perdeu a consciência. Durante a síncope, avaliar a cor da pele, duração da síncope, movimentos convulsivos, que normalmente não tem nada a ver com doenças neurológicas, como vamos mostrar adiante, no momento do início dos sintomas convulsivos. A recuperação, como é que esse paciente se recupera? Se ele tem convulsão mental, náusea, vômito, lesões, isso é muito importante, principalmente na exclusão de desordens, de transtornos psicogênicos, que é aquele paciente que supostamente perde a consciência, mas ele nunca se machuca, ele sempre procura um local mais acolchoado para cair, né? Antecedentes pessoais e familiares. História familiar de morte súbita, isso é muito importante. É uma pergunta que tem que constar em toda a anamnese com pacientes vítimas de síncope. Tem alguém com morte súbita na família, marca-passo, desfibrilador? E às vezes essa pergunta tem que ser de maneira incisiva, né? Se o paciente tem doença cardíaca prévia ou não, a recorrência dessa síncope, medicações e presença de arritmias. Aqui eu vou me deter um pouquinho sobre história familiar de morte súbita. Nós sabemos que inúmeras arritmias ou doenças cardíacas estruturais, elas são geneticamente determinadas. Então, isso é importante a gente perguntar. E, às vezes, o paciente não sabe ou sabe uma história pela metade. A gente tem que ter em mente que todo mundo que tem uma morte súbita, os familiares e as gerações falam, não, meu avô infartou. Meu pai infartou, mas infartou como? Ah, não, ele estava jogando futebol e caiu morto. Então, assim, essa história tem que levar uma alta suspeita que esse paciente não tenha doença coronariana e sim uma morte súbita elétrica. Então, essa história familiar e esses passos que eu listei da história clínica, eles devem ser feitos no pronto-socorro para direcionar se esse é um paciente potencialmente grave ou não. O exame físico, avaliar pressão em posição supina e ortostática. Isso lá no pronto-socorro. Presença de sopros. A presença de sopros, elas podem indicar a presença ou não de doença cardíaca estrutural. Em especial, estenose aórtica, que é uma doença cardíaca estrutural que provoca sopro e provoca síncope. Sinais de traumas e presença de doenças neurológicas que pulsam com desautonomia, em especial a doença de Parkinson. Os exames complementares, eles devem ser avaliados caso a caso, à exceção do eletrocardiograma. É o único exame que deve ser realizado em todo paciente com síncope. O tilt test a gente usa quando a suspeita de síncope neurocardiogênica, hipotensão postural ou desautonomia. A gente vai ver mais adiante. A compressão do seio carotídeos ele pode ser feita junto ao tilt test ou não. E ela é recomendada a partir de pacientes idosos, acima de 60 anos, e deve ser feita sob monitorização de eletro e pressão arterial. Na nossa experiência, a gente faz esse procedimento junto com tilt test para pacientes acima de 60 anos. Fora dessa faixa etária, tem que haver um pedido específico do médico solicitando. O Marcelo Maia também tem uma grande experiência com hipersensibilidade de carotídeo, Lisandro também. Esses pacientes são tratados com marca-passo. Exames que podem ajudar. Esses exames podem ajudar, dependendo de uma avaliação individualizada. Ou seja, a gente não vai pedir para todo mundo ter ecocardiograma, teste de esforço e outros exames cardiológicos. Exames que ajudam pouco em caso de síncope. Esse primeiro não ajuda nada. Curva glicêmica não tem que ser solicitado, tá? Hipoglicemia não causa síncope. Doppler de carótidas ajuda muito pouco também. Exames de imagem neurológicos, a depender do neurologista ou do colega, se ele achar que aquela síncope tem uma causa neurológica. Vamos agora para a classificação das síncopes, as síncopes reflexas ou neuromediadas, que é a mesma coisa. Ela é ocasionada por um reflexo cardiovascular chamado Besouch-Chiari e torna inapropriada uma resposta ao determinado gatilho, né? Ou seja, a pressão devia estar estável e ela cai de repente. E ela pode ser vasovagal, quando ocorre após estresse ortostático,
sendo geralmente precedida por sintomas prodrômicos. Que paciente é esse da síncope vasovagal? É aquele paciente normalmente jovem, pode não ser, mas normalmente começa o quadro na vida no adulto jovem, ou mesmo criança e adolescentes, que está no local quente, fechado, uma igreja, uma festa, né? E fica em pé muito tempo nesse estresse ortostático e ele começa a se sentir mal, uma palidez cutânea, uma sudorese, náusea. E normalmente a história desse paciente é que ele luta contra esse sintoma para não passar mal e termina por perder a consciência. Então, os pacientes de síncope vasovagal é um diagnóstico clínico relativamente comum e fácil. Basta a gente saber perguntar as perguntas certas, né, para o paciente. As síncopes situacionais, elas têm um mecanismo semelhante, porém o gatilho é diferente. É um gatilho aquele paciente que desmaia quando vai urinar, ou tossir, ou se alimentar. Essa ocasião, essa condição, ela depende mais de uma história clínica, né? Porque às vezes no tilt test é difícil a gente reproduzir uma situação específica. Por exemplo, tem síncopes que o gatilho é dor. O paciente cai, machuca a perna e tem síncope. Como é que a gente vai provocar esse gatilho no exame? Muito difícil. Outro gatilho que é relativamente comum é punção venosa, seja no laboratório, no hospital, né? A pessoa desmaia no laboratório. Isso acontece diariamente em todo laboratório. As insensibilidades do seio carotídeo, que ocorre após a manipulação mecânica do seio carotídeo, né? Ou então virar o pescoço. Isso é bastante comum e a gente observa com uma certa frequência. É aquele paciente, normalmente aquele senhor de 60, de 70, de 80 anos, que vai apertar a gravata ou vai se barbear e desmaia, né? Ou então está sentado à mesa, em algum lugar, vira o pescoço de maneira mais brusca e apaga e desmaia. Esse paciente tem que levantar uma suspeita para hipersensibilidade do seio carotídeo. Então, desmaiou fazendo barba, apertando gravata, dando marcha ré no carro, virou o pescoço. Isso é super importante para a gente desconfiar. Se a gente não desconfiar, você não vai colocar no pedido, no tilt teste, para o colega que for fazer o exame para fazer a compressão do seio carotídeo, né? No nosso caso, a gente faz de rotina em pacientes acima de 60 anos, mas não é todo lugar que se faz. E as síncopes atípicas, quando ocorre sem nenhum gatilho aparente, a gente não consegue identificar. Lembrar que um percentual razoável de síncope, a gente não consegue chegar a um diagnóstico etiológico. Síncope cardíacas. Aqui eu quero parar um pouco e dizer o seguinte: apesar da síncope vasovagal ter um prognóstico extremamente benigno, as síncopes que envolvem doenças cardíacas ou arrítmicas ou doenças cardíacas estruturais, elas podem ter um prognóstico extremamente ruim e ser provavelmente um prenúncio de uma morte súbita. Mais uma vez, a importância do médico que atende lá no pronto-socorro estar atento a algumas perguntas básicas que têm que ser feitas, né? As arritmias são as principais causas das síncopes cardíacas, sejam elas táxicas ou bradiarritmias. As arritmias causadas por doenças genéticas, como síndrome do QT longo, síndrome de Brugada e cardiopatias estruturais, né? Estenose aórtica, insuficiência cardíaca, doença de Chagas, hipertrófica, displasia do ventrículo direito, entre outras. Então, síncopes nessas condições, um prognóstico é ruim, e uma vez suspeitado lá no pronto-socorro, o que a gente recomenda é que esse paciente seja internado para uma avaliação inicial, e aí avaliação com exames mais específicos, parecendo cardiologistas, etc. e tal. Vou voltar um slide aqui, né? Aquele paciente que tem características clínicas de uma síncope vasovagal, normalmente um exame físico normal, paciente jovem, sem história de doença cardíaca, sem história de morte súbita na família, eletrocardiograma normal, esse paciente pode ter alta para ser avaliado ambulatorialmente. Então, aqui eu quero parar e dizer o pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte: as síncopes cardíacas são potencialmente graves e acometem pacientes jovens. É um erro frequente a gente achar que o paciente jovem não tem doença cardíaca. Algumas doenças cardíacas têm até predileção pelo jovem, né? Algumas síndromes de Brugada, enfim, hipertrófica.
enfim, outras doenças que podem acometer pacientes jovens. Então, é bastante frequente a gente ver pacientes jovens com doenças graves, doenças potencialmente fatais, que abrem um quadro com síncope, serem liberados ou minimizado a gravidade desses pacientes. E nós já vimos algumas vezes coisas muito ruins e trágicas acontecerem. Vou dar alguns exemplos aqui das doenças cardíacas, síndromes cardíacas, e por que da importância de fazer um eletrocardiograma, né? As arritmias, né? A fibrilação atrial, uma baixa frequência, uma pausa sinusal, isso é causa de síncope, isso é importante a gente ter a consciência que as arritmias, as bradiarritmias, às vezes no eletro de 12 derivações, na hora que você faz, tá normal, tá a frequência boa, mas se é um paciente idoso, se ele tem síncope recorrente, internar esse paciente, fazer o Holter, nós temos Holter no nosso hospital, nós temos toda a propedêutica para investigar adequadamente esses pacientes, né? Os bloqueios atrioventriculares, classicamente também conhecidos como causadores de síncope, né? Esses mais facilmente identificados no eletrocardiograma, e as temidas arritmias ventriculares, né? Que são arritmias potencialmente fatais, aqui uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada, que pode facilmente degenerar para uma fibrilação ventricular e causar morte súbita. E às vezes esse paciente, antes da morte súbita, ele tem uma fibrilação ventricular ou uma PV que reverte espontaneamente. Então ele não teve morte súbita, ele teve uma síncope. Então a síncope e a morte súbita podem ser elementos de uma mesma doença. Então, vou voltar aqui no meu pulo do gato. Pacientes com suspeitas de doenças cardíacas e estruturais são potencialmente graves, devem ser internados e avaliados cuidadosamente. Vou voltar aqui na taquicardia ventricular. Vou voltar aqui nessa pausa sinusal aqui. Às vezes isso é difícil, às vezes, Marcelo, vou pedir depois para o Marcelo Maia comentar, que nós temos algumas limitações do eletro e talvez até do Holter. Então, a gente precisa de mecanismos, e a gente tem hoje, de monitorizações mais prolongadas, seja externo, seja até dispositivos implantáveis. E se o Marcelo puder anotar essa observação aí, Marcelo, para comentar depois, eu te agradeço, tá? Aqui um outro paciente que teve síncope, esse caso é meu, né? Não meu, o paciente não é meu, mas é um caso que eu fiz um Holter, né? O ano passado esse caso foi apresentado no Congresso de Cardiologia da Sociedade do Espírito Santo. É um paciente que teve uma síncope com o meu Holter, com o meu aparelho de Holter. É um paciente que tem aqui, eu vou adiantar, mas é uma arritmia, uma taquiarritmia bem rápida, QRS alargado, e esse paciente tem uma pré-excitação ventricular. Se você olhar na saída, o primeiro batimento dele é um PR curto com uma onda delta. Então, esse paciente tem uma FA, uma taquicardia supraventricular ou atrial muito rápida, pré-excitada, e com reversão espontânea. Então, esse paciente, durante um exame, escapou de morrer, escapou de ter uma morte súbita. Esse paciente foi encaminhado para ablação por radiofrequência e está ótimo. E a história dele, por que ele procurou o médico? Síncope. Ele teve 2 episódios sincopais e teve a sorte de ter o terceiro durante um exame de Holter. Então, esse paciente foi salvo por muito pouco, por muito pouco. Bom, eu quero agora chegar no como é que a gente investiga síncopes vasovagais, né? Que é o tilt test, ou teste de inclinação. Gente, aqui é importante, a gente precisa da ajuda de vocês, porque o paciente, quando vai fazer um teste de esforço, um ultrassom abdominal, tem na cabeça mais ou menos a ideia do que vai acontecer com ele. Agora, quando um médico, um colega pede o tilt test, o paciente não tem noção do que vai acontecer. E, às vezes, o colega também não informa muito bem, ou informa até errado, né? Primeiro, tilt test é a tradução literal de teste de inclinação. Inclinação, em inglês, é tilt. Então, o paciente fala assim, doutor, eu vim aqui que o teste, o exame vai me dar um tilt. Nada disso, teste de inclinação. Outra coisa, a maca não gira, não roda, o doente não fica de cabeça para baixo, igual um morcego. Aqui nós temos uma posição de 0 graus, onde o paciente é monitorizado eletrocardiograficamente e através de pressão arterial não invasiva, com aparelho digital, né?
E o que acontece é que essa maca faz uma inclinação de 70 graus, onde o paciente fica por alguns minutos, a depender do protocolo. Se essa posição desencadear algum sintoma de hipoperfusão cerebral, queda de pressão e síncope, o que essa maca faz é uma inclinação negativa, né, de 70 para menos 30 graus, para que a força da gravidade nos ajude a levar o sangue dele dos pés para a cabeça e ele recupere-se mais rápido. Tá? Então, basicamente, o exame é isso. E assim, existem dezenas de protocolos. O que a gente usa é um protocolo sensibilizado com nitrato, porque normalmente são situações que o paciente normalmente tem uma vasodilatação inicial e a gente não consegue, às vezes, reproduzir em todas as situações. Então, esse aqui é um paciente do Marcelo Maia, um senhor já, né? Está vendo ele inclinado, conectado ao monitor de pressão. E o que a gente observa? A pressão dele começa a ter uma pressão um pouco mais alta. Aqui, a partir dos 10 minutos, aqui ele fica numa posição horizontal. 10 minutos, a gente tem o tilt, ou seja, a inclinação. E o que acontece depois dessa inclinação? A gente vai vendo a pressão sistólica caindo de maneira gradual, isso é um caso de desautonomia, a pressão diastólica também caindo, você tem um incremento da frequência cardíaca de maneira compensatória, que consegue manter o débito dele até certo ponto, mas a partir de um determinado ponto, ele não consegue mais segurar esse débito e tem uma síncope, perde a consciência. Quando é que ele perde a consciência? Quando a pressão chegou a 49 por 33, e aí os batimentos, a frequência cardíaca em 58, né? Então, aqui, normalmente, eu até mando a fotinha do aparelho de pressão para o médico assistente, para ele acreditar que a pressão foi baixa mesmo. E essa pressão, ela é insuficiente para manter uma perfusão cerebral adequada e o paciente perde a consciência. Aqui é um outro caso, né? Só um minutinho. Aqui, eu vou tentar passar aqui. Esse aqui é uma hipersensibilidade do seio carotídeo. Quando a gente faz a compressão do seio carotídeo, a gente observa uma pausa, tá? E isso acontece com uma relativa frequência, é um quadro, assim, bem assustador, porque você tem uma parada cardíaca transitória. O paciente, ele está parado, né? Então, a gente imediatamente suspende a manobra, coloca o paciente em telememburo com inclinação negativa, né? Então, esse é o quadro da hipersensibilidade do seio carotídeo. Tratamento para isso, implante de marca-passo. Não há outro tratamento, não tem remédio, não tem tratamento clínico. Então, gente, até aqui a gente está falando de pacientes que normalmente procuram o neurologista. E por que eles procuram o neurologista? Porque é achado que perdeu a consciência, o caso é neurológico. E aqui, para terminar, eu vou colocar uns videozinhos, uns vídeos que eu tenho, para ilustrar isso melhor. E aí depois a gente fica mais tempo para discussão, que eu acho que é o objetivo maior do que eu ficar falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho. Abriu aí, Nádia, no YouTube? Tá abrindo, doutor. Tá Tudo bem. carregando. Tá, ótimo. Então eu dei um pause aqui. Olha só, esse vídeo do YouTube que eu vou mostrar agora é um estudo bem antigo já, mas que ele nos ajuda muito. São estudantes de uma faculdade de medicina da Alemanha e que esses estudantes eles não têm nada de errado, eles não têm doença nenhuma. Neurologicamente, eles são normais e eles provocam um hipofluxo cerebral de que maneira? De que maneira? Fazendo uma hiperventilação, fazendo um agachamento, e levanta muito rápido, e depois, em seguida, uma manobra de valsalva. Para quê? Para ver como o que se enxerga da síncope. Então, eles simulam uma síncope sem ter nenhuma doença neurológica. Então, eu vou passar aqui, Thaís, para você ver como é interessante. Syncope is a transient loss of consciousness. Eu vou diminuir aqui o volume, né? A tela está inteira do YouTube, Nádia? Não, doutor, clique em maximizar, fazendo favor. Foi? Na tela. Isso. Agora sim.
Então tá. E aí vocês vão entender por que que esses pacientes vão para o neurologista, tá? Por que que esses pacientes acabam indo na Thaís, no Valdemar, né? Ó, fez uma hiperventilação, não faço isso em casa, tá, gente? Por favor. Levantou rápido e fez uma manobra de valsalva. É... Peraí que... Tá vendo aqui, Nádia? Sim, doutor, tá dando pra ver, ele tá deitado. Então, gente, quem olha isso aqui é epilepsia, não tem outro diagnóstico, entendeu? Esse paciente não tem nada neurológico, tá? Não tem nenhum exame, nada. Esse paciente não tem epilepsia, ele não tem convulsão. O que se fez foi provocar um hipofluxo cerebral transitório, né? Mesma coisa com esse outro jovem. Ele não tem nada de errado no cérebro, mas quando ele tem a síncope, olha os movimentos que ele faz. E aí a gente entende da angústia e da agonia da família que chega às vezes para o médico, para a gente, né? E a gente suspeita de uma síndrome vasovagal, da gente investigar isso direito, da gente dar as respostas necessárias, porque por mais que isso para a gente não seja uma coisa grave ou não seja uma coisa que ameace a vida, né? Isso é muito assustador para a família e para o próprio paciente, para quem está acompanhando. Mesma coisa. Então, são pacientes que enganam muito e no pronto-socorro. E assim, o Valdemar acho que entrou agora há pouco, o Valdemar também tem grande experiência nisso, assim como a Thaís. Quantos e quantos pacientes chegam para a gente para fazer um tilt teste com um quadro desse e tomando anticonvulsivante por décadas? Claro que sem resultado, porque anticonvulsivante não trata isso aqui, né? Mas é uma coisa bastante frequente, né? Essa aqui está mais interessante, porque realmente Então, assim, só para lembrar, são pacientes que não têm doença neurológica nenhuma, tá? E aqui eu vou passar um outro vídeo do YouTube, só um minutinho, só para terminar, para depois ouvir a contribuição do Marcelo Maia e do Lisandro e da Thaís. Aqui é um caso de síncope com doença cardíaca estrutural. Tá? Isso aqui é um jogo de futebol do campeonato espanhol, que esse paciente aqui, durante a atividade física, esse jogador estava amarrando a chuteira, levantou para correr um pouquinho e teve uma perda de consciência. Tá? Esse paciente teve uma morte súbita abortada. Esse paciente tinha uma miocardiopatia hipertrófica, que é uma condição não tão rara em pacientes jovens. Ele está parado e ele foi salvo pela presença do desfibrilador, de uma equipe médica obviamente bem treinada, mas esse paciente ele pode ter uma taquicardia ventricular e ter uma reversão desse quadro. E aí, não, o paciente é jovem, não tem nada cardíaco, dá alta para ele, dá anticonvulsivante, vai marcar com neuro, até que marca com neuro, o paciente morre. Né? O paciente tem um segundo evento e não tem chance de ser recuperado. Né? Então, vou só adiantar aqui, esse paciente ele não morreu, ele foi recuperado da morte súbita com o desfibrilador, mas ele poderia ter tido uma recuperação espontânea e o quadro se passar como uma síncope inespecífica ou benigna. Eu tenho outro vídeo aqui, mas que eu vou passar se for necessário, se a discussão não prolongar. E basicamente é isso que eu tinha para dizer. Síncope é muita coisa, eu não tenho pretensão de esgotar o assunto, mas eu tenho aqui tem um outro slide sim. Bom, a mensagem final, né? Mensagem final é que a síncope tem um prognóstico variável, a depender da presença ou não de doença cardíaca estrutural. Então, as principais, hipertrófica, infarto
prévio, disfunção do ventrículo esquerdo, displasia de ventrículo direito, arritmias. Então, o paciente que tem, já infartou, né, você viu ele no pronto-socorro, que tem um registro que há 5 anos atrás ele infartou e colocou o stent, teve uma síncope, segura esse paciente, não dá alta para ele, né? A história clínica, antecedentes familiares, exame físico, eletrocardiograma para todo mundo. Mas assim pode ter um prognóstico benigno ou não, a depender da doença de base que vai causar aquela síncope. E a diferença entre a síncope e a morte súbita pode estar na abordagem do médico do pronto-socorro. Então, a abordagem do médico do pronto-socorro é muito importante na suspeita, nesse feeling, se a gente está lidando com um doente grave, se a gente está lidando com um doente não grave. Isso aí, história clínica, exame físico e eletrocardiograma são as mensagens. Gostaria de agradecer, abrir a palavra aí, pedir ao Marcelo a contribuição dele sobre os monitores implantáveis de longa duração. Marcelo, se você puder me ajudar, eu te agradeço. E também abrir aí para a Thaís, se ela quiser fazer algum comentário, né? Talvez, acho que primeiro o comentário da Thaís eu gostaria. Boa noite a todos. Ixi, eu acho que agora tá no. Abriu uma tela aqui do Ah, YouTube, com o pessoal já falando. fechei. Pronto. Fechou? Então, queria compartilhar alguns casos, né? Claro. Primeiro, queria compartilhar com vocês. Estão me ouvindo direitinho? Ou não? Tá bem, tá bem. Ouvindo, né? Alguns casos. Por exemplo, de síncope vasovagal. A gente acha que é benigno, né? Que, ok, ter síncope vasovagal. Eu atendi no meu consultório um pacientinho idoso com história de queda, e no exame neurológico ele realmente tinha um sinal focal, ele tinha uma hemiparesia, acho que não lembro se era esquerda ou direita. E aí eu pedi o exame de imagem, ele tinha um hematoma subdural. E, enfim, drenou o hematoma subdural, só que o que que aconteceu com ele? Ele continuou caindo. E o hematoma já tinha sido drenado e reabsorvido. A gente fez o diagnóstico, né, de síncope vasovagal, o paciente fez o tilt test, com isso a gente conseguiu modificar, mas é, às vezes a doença neurológica ela não vai ser a causa, ela pode ser uma consequência, né, daquela queda, uma consequência da síncope. No pronto-socorro, muitas das vezes, né, eu vejo que o paciente com síncope é, é colocado no protocolo de AVC. Por que que ele é colocado no protocolo de AVC? Porque, como o Gil falou no início, né, da apresentação, é uma perda do tônus. Então, o que que o e com rápida recuperação. Então, o que que o médico do pronto-socorro ele interpreta? Ele interpreta aquilo como um ataque isquêmico transitório. Então, o paciente foi e voltou. Só que qual que é o grande diferencial? O que que a gente precisa prestar atenção para não fazer exame desnecessário e exame que vai prejudicar o paciente? Por exemplo, uma angio-TC que vai levar contraste no paciente idoso. Ah, vamos botar assim, como diz o Gil, o pulo do gato está na própria anamnese. A síncope, ela vai ter sintomas pré. O paciente ele vai sentir que ele está passando mal, né? E geralmente vai perder a consciência. O ataque isquêmico transitório, não necessariamente o paciente vai perder a consciência, e mais comumente o paciente vai apresentar um déficit focal. E o que que é o déficit focal, gente? É uma hemiparesia, né? Por exemplo, perdeu a força das duas pernas e dos braços também. Isso não é um ataque isquêmico transitório. No pronto-socorro, a gente também, eventualmente, não tem o hábito, né, de fazer a pressão do paciente, né, em decúbito e depois em pé, né? A gente faz o eletrocardiograma, tá normal, de repente discute com o cardiologista, e aí, enfim, acaba que o doente interna para neurologia clínica. E hoje eu acho assim, é cultura do hospital, quando o paciente apresenta síncope, pedir o parecer do neurologista. Tanto que essa semana, né, responde vários, o paciente recorreu a síncope,
né, no hospital, o neurologista foi chamado novamente, mas até o momento não tinha sido, o cardiologista não foi chamado, o paciente não tinha estudo de ecocardiograma, de Holter, e como o Gil falou, uma das principais hipóteses, estenose aórtica, né? Como, se a gente não tem o eco, como que, né? Tudo bem, pode ter um sopro na ausculta, mas a propedêutica não tava correta e o paciente já tinha ressonância, tomografia, eletroencefalo. E nada tinha, e a gente não tinha achado nada, porque realmente o paciente tinha tido uma síncope. O outro diagnóstico diferencial é a epilepsia, né? A epilepsia acaba sendo um pouco mais difícil, né? Porque, como o Gil apresentou aí, né? A gente pode ter a síncope, que a gente brinca, né? Síncope convulsiva. Eu tive no consultório recentemente, né? Sogra até do nosso colega, que é cooperado, e ela teve uma síncope convulsiva. Ela estava no consultório. Será que você vai lembrar dessa, Gil? Ela fez o tilt teste recente aí com você. Sim, sim, sim. Ela tava no consultório e o que ela falou para mim, a consulta tinha terminado. Ela falou assim para mim: Eu tô indo, hein? Aí eu falei: Indo? Caí. E aí tava sentada, caiu e teve, né, uma síncope convulsiva. A gente colocou no chão quando aferiu a pressão já estava normal, que até conseguir, né, colocar saturação normal e ficou toda molhada. Quando ela estava voltando, ela falou: Eu tô voltando, hein? E aí foi para o hospital, a gente, enfim, acabou investigando e a gente fez o diagnóstico com o tilt teste, né, ambulatorialmente já. Então, Thaís, assim, só para te interromper, que esse caso é muito interessante e muito ilustrativo, porque às vezes o paciente fala: Não, doutor, não põe minha pressão, porque eu medi a pressão estava boa. Não dá tempo. Você só consegue medir a pressão se você tiver com o aparelho no braço na hora da síncope. Se ele sim. desmaiou, se ele perdeu a consciência, foi na vizinha, foi na farmácia, foi no posto de enfermagem buscar um aparelho de pressão, você já não consegue documentar essa hipotensão, tá, Thaís? Então, isso é importante. Outra coisa que você falou, a síndrome vasovagal não é grave, até certo ponto. Ela pode causar traumatismo craniano, fratura em idosos, causa de fratura de fêmur, uma série de coisas, acidentes domésticos. Então, assim, apesar de não ser uma condição clínica grave, ela pode trazer outras condições muito graves. Isso aí. E essa paciente foi exatamente isso. Ela avisou e foi assim, ela desfaleceu, foi só o tempo de tirar da cadeira, colocar, e no momento, e a primeira coisa que eu fiz foi aferir pressão. A pressão já estava, né, normal. Enfim, mas graças a Deus, né, deu tudo certo. E outros pacientes, né, a gente tem, isso virou tão cultural de, né, encaminhar a síncope para o neurologista que eu estava até comentando com o Gil. Eu tenho uma paciente, né, o Lisandro sabe, né, é, que ela acompanha marca-passo comigo, porque ela desmaiava e ninguém sabia por quê. E aí eu pedi o exame, do exame ela foi direto para o marca-passo. Então ela acha que assim, eu sou a médica do marca-passo. Aí o marca-passo deslocou, ela tinha consulta agendada com o médico do marca-passo. Aí ela faltou a consulta e foi lá no consultório para me mostrar. Aqui, doutora, o aparelhinho que a senhora mandou botar, ele desceu, ó. O que que eu faço? Lembra, Elisandro? Aí liga, ó, você tem que ir lá no doutor Lisandro. Aí é 30 minutos de convencimento para ir, porque acabou ficando cultural. Ela acha que eu sou a médica do marca-passo. E Lisandro sabe quem é. E aí, Lisandro, ela foi no seu consultório? Eu consegui convencer ou não? Essa paciente é uma paciente do Marcelo Maia, que a gente precisou, ela deslocou o marca-passo, precisamos fazer uma plastia de loja e ficou tudo bem. Dois pontos que eu queria acrescentar, Gil, meus parabéns, assim, acho que foi muito didático, muito rápido e informativo, assim. Primeiro, assim, os vídeos das síncopes que você passou são muito esclarecedores. A gente teve recentemente há uns 3 anos atrás, se não me engano, um caso que foi publicizado, assim, de uma paciente que teve uma morte súbita e foi revertida e acabou precisando de um desfibrilador posteriormente, mas sim, o que eu chamo a atenção é que ela tinha
foi presenciada a morte súbita dela por 3 colegas médicos, sendo que um dos colegas identificou a síncope dela, a morte súbita dela, como uma convulsão. Então, assim, isso é muito comum, e a gente confunde muito e precisa realmente tomar muito cuidado. Assim, dentre 3 colegas médicos, um identificou errado e um colega cardiologista que estava presente entendeu que aquilo, na verdade, não era uma convulsão, aquilo era uma parada cardíaca e atendeu prontamente a paciente ficou muito bem, graças a Deus. Então, esse é um ponto de atenção. O segundo que é chamar atenção para um assunto relacionado, que são as síncopes nos portadores de marca-passo. Esses pacientes chegam ao nosso pronto-socorro, tem uma população considerável sendo portadora de marca-passo e elas eventualmente podem sincopar. Então, esses pacientes precisam sempre ser avaliados eletronicamente o marca-passo. Primeiro, para saber se o marca-passo está funcionando de maneira adequada ou se tem alguma outra causa relacionada à síncope. Nem toda síncope nos portadores de marca-passo significa que o marca-passo possui algum mau funcionamento. Na verdade, isso é a minoria dos casos, mas de qualquer maneira a gente precisa avaliar 100% desses pacientes, seja porque ele fez uma nova síncope, um portador de marca-passo, fibrilador, ressincronizador, ou seja, porque ele teve um choque dos desfibriladores. Então, a gente vai querer saber se esse choque foi apropriado ou não. Então, esses pacientes, para a equipe do pronto-socorro, não gera dúvidas. Você precisa ser internado para ser avaliado pela equipe da cirurgia cardíaca, da eletrobiologia, da ritmologia, de qualquer forma, da cardiologia em geral. Muito bem. Marcelo Maia. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Gil. Obrigado pela aula, foi muito bom. Thaís, sempre bom ter a sua presença para melhorar o ambiente. E eu queria dizer assim, que eu acho que é importante, tem muita gente que trabalha em pronto-socorro, assim que é uma coisa pontual, é um evento pontual. Então, o paciente ele pode ser um cardiopata, ele pode ter tido o evento, e ele chega assintomático no pronto-socorro. Então, a gente tem trabalhos de síncope, trabalhos de 20 anos, né? Trabalhos que foram escritos quando se começou a estudar síncope, ou mais de 20 anos, que já definiam que o diagnóstico da síncope em mais de 50%, ele é feito pela história clínica. Então, como o Gil falou, é de extrema importância a história clínica para que a gente consiga, junto com a história e a realização de alguns exames complementares simples ali à beira de leito, como o eletrocardiograma, e com a história familiar desse paciente, identificar aquela população de alto risco, né? Então, os pacientes portadores de cardiopatia estrutural, os pacientes que têm uma história familiar de morte súbita, né, entende por morte súbita aquela morte em que o paciente ele teve o sintoma e ele faleceu até 1 hora após o início do sintoma, ou aquele paciente que foi visto bem por uma última vez e foi encontrado morto, por exemplo, aquele paciente que morreu dormindo. Pacientes idosos, pacientes portadores de marca-passo, pacientes que tomam múltiplas medicações, principalmente medicações relacionadas a aumento de intervalo QT, ou medicações que podem estar associadas a algum distúrbio hidroeletrolítico. Então, uma vez identificada essa população de um risco mais alto, esse paciente ele merece ser internado, uma primeira avaliação, tá? E para que seja visto uma possibilidade de síncope maligna. Se isso for negativo, esse paciente ele pode ter alta e ser avaliado ambulatorialmente. Então, assim, o eletrocardiograma é um exame simples, de custo baixo, que pode ser feito à beira de leito e que nos traz informações muito importantes. Você tem ideia do ritmo cardíaco, você tem ideia da frequência cardíaca, você tem ideia da condução atrioventricular desse paciente, você tem ideia da sobrecarga de câmaras, sejam câmaras atriais ou ventriculares, você tem ideia da repolarização ventricular. O grande problema do eletrocardiograma é que a gente tem dificuldade dos médicos avaliarem um eletrocardiograma com calma, passo a passo.
pessoas não têm uma rotina para avaliação do eletrocardiograma. Eu posso ter uma história que não chame muito a minha atenção, mas eu tenho um eletrocardiograma alterado. Então, isso muda a minha perspectiva de avaliar esse paciente com síncope que chega ao pronto-socorro. Então, eu acho que identificar essa população de alto risco é a coisa mais importante que se tem que fazer quando se vai definir se esse paciente vai ser internado ou não. Uma vez que esse paciente foi internado, enfim, não se achou nada ou se ele foi internado e foi descartada a possibilidade de uma causa maligna para essa síncope, a gente pode avaliar ambulatorialmente. E quando eu penso em alterações do ritmo cardíaco, eu penso em monitorização de eletrocardiograma ambulatorial. E se eu tenho sintomas esporádicos, quanto maior a minha observação do ritmo cardíaco, maior a possibilidade de diagnóstico. Então, hoje a gente tem a possibilidade de fazer exames de Holter de 24, de 7 dias, 24 horas, de 7 dias, 14, de 30 dias, né? A gente tem dispositivos que estão cobertos no rol da ANS, que são dispositivos de monitorização implantável. Então, são Holters que, com uma pequena incisão na borda external esquerda, uma incisão muito pequenininha, você coloca um dispositivo que é um dispositivo que ele tem até 3 anos e meio de bateria, em que ele pode ser avaliado periodicamente, ou se o paciente teve algum sintoma, existe um aparelho que pode ser acionado, que grava para trás e para frente, seja pelo próprio paciente quando ele acordar, ou seja por um familiar que esteja próximo a esse paciente. Então, as monitorizações de longa duração, elas são extremamente importantes na investigação de síncope, né? Mas, na verdade, na investigação de síncope ambulatorial. O que a gente não quer ver, apesar do Gil ter mostrado um caso muito interessante de uma taquicardia ventricular rápida no Holter de 24 horas, mas aquilo é o que a gente deve gravar como o que não deve ser feito. Porque, na verdade, aquele paciente deveria ter sido visto o eletrocardiograma, o diagnóstico de pré-excitação ventricular é um diagnóstico extremamente fácil no eletrocardiograma, principalmente quando esse paciente ele passa previamente por 2 cardiologistas, e esse paciente deveria ter sido encaminhado para uma avaliação ou para ablação antes de ter feito o Holter. Na verdade, ele poderia ter... Oi. Eu só vi o Holter depois, o paciente foi fazer o Holter. Sim, eu sei. Mas eu sei. Claro, eu estou falando... E no papel, sim. Na verdade, eu não vi o paciente, eu só vi o Holter. Sim, eu sei. A gente está nessa vida há 20 anos e não vai ser a primeira nem a última vez que a gente vai ver isso. Então, eu acho que o fundamental é a gente colocar à disposição do nosso paciente que a gente tem métodos diagnóstico de gravação de longa duração de eletro, mas que ainda assim é fundamental que esse paciente ele seja bem visto no primeiro acionamento. E eu só queria colocar e provocar um pouquinho a Thaís, assim, a gente tem algumas síncopes de origem neurológica que são extremamente raras, e que recentemente eu vi um caso, que é a síncope de epilepsia do lobo temporal, que causa assistolias horrorosas por ação desautonômica. E, claro, obviamente, é um diagnóstico extremamente difícil e a gente está falando de raridade. Outra coisa foi um paciente com síndrome de Down com infecção de via aérea superior por ativação vagal, né? Já tem macroglossia, aquela coisa toda. Mas eu acho que isso é exceção da regra. Eu acho que o fundamental é a gente ver, buscar uma população de alto risco, porque realmente nessa população de alto risco a gente tem que ter em mente que a síncope, ou a gente deve encarar a síncope como morte súbita abortada, né? Então, para a gente definir como a gente vai investigar esse paciente. Eu não estou querendo aqui colocar que a gente deve internar demais, mas nem determinados tipos de situação, eu acho que a gente tem que ficar preocupado por internar de menos, principalmente essa população de alto risco. Desculpe se eu falei demais, obrigado aí, Gil, pela oportunidade. Não, Marcelo, suas colocações sempre bem-vindas. Só uma última observação, Marcelo, que a gente faz tilt há muitos anos, né? Eu e você começamos juntos há mais de 20 anos, e enfim, o tilt ele passa com altos e baixos. Hora muito bom, hora não serve para nada. E, de fato, em pacientes com história clínica muito típica, aquele paciente jovem
que suou, que vomitou, que desmaiou na igreja, o diagnóstico de síncope vasovagal, ele é clínico. Se o tilt teste vier negativo, o tilt teste está errado, tá? Porque pode acontecer do tilt não reproduzir. Ah, então por que pedimos? Porque é muito difícil a gente pegar um quadro, uma síncope horrorosa daquela que eu mostrei, dos jovens, um paciente que desmaia, e falar para a mãe, né, uma jovem de 15, 16 anos, olha só, isso é síncope vasovagal, ela vai tomar água e vai melhorar. Então, assim, o exame, ele tem duas funções, a de diagnóstico, de ilustrar e de tratar, porque o paciente passa a reconhecer os sintomas. Muitos pacientes começam a reconhecer no tilt teste os sintomas iniciais. Poxa, doutor, eu estou sentindo o que eu senti na igreja, na festa. Então, o tilt teste ele ajuda a que o paciente identifique os sintomas iniciais e assim a tratar. Então, se vocês tiverem um paciente com um quadro clínico típico e o tilt teste for normal, for negativo, o tilt teste foi falso negativo e isso acontece, isso é descrito em literatura, tá? Eu acho que assim, eu não vou me lembrar, não, Bruno. Vou passar para a Thaís, enfim, e aí passo para vocês, para quem quiser perguntar, acho que ninguém perguntou ainda. Eu acho que tem pergunta no chat, tá? Só complementar essa fala do Gil, que eu acho que é isso. Às vezes o paciente ele está procurando um exame alterado, ele está procurando se convencer que aquilo realmente é uma síncope vasovagal. E ele já vai para o exame e você já vai sabendo. Mas aquilo faz saber, parar a procura. Eu achei o meu diagnóstico, é isso que eu tenho mesmo, foi isso que eu senti, e agora eu vou dar um jeito de cuidar disso aí. Geralmente é um paciente que, quando chega para mim, né, ele já tem tomografia, ressonância, eventualmente já tem até um eletroencefalo, e da minha avaliação, o que eu faço é pedir um tilt teste, e a procura acaba ali, porque agora ele tem certeza. Ele fez uma tomografia, fez uma ressonância, fez um eletroencefalo, mas no coração dele ele ainda continua achando que tem algo errado e que só não descobriram. Ele precisa de um exame para documentar o que ele sentiu. Valdemar, nós falamos sim da hipersensibilidade, mostramos exemplo aqui, falamos bem no começo. Agilberto, assim, há uns anos atrás, você levou um amigo lá no consultório, um grande amigo seu, para fazer um exame, que eu não vou citar nome, evidentemente, mas aí, se você quiser comentar alguma coisa, tanto do quadro clínico, quanto do exame, quanto do desfecho, depois acho que seria interessante você comentar, porque você, né, é raro um colega ir acompanhar um exame, e é sempre um prazer, né? Se alguém quiser ir também, tiver um paciente, um amigo, alguém de algum familiar, o Gilberto, na época, foi acompanhar um paciente muito próximo a ele, e Gilberto, eu não vou citar nomes, tá? Tranquilo. Era uma jovem, igual vocês falaram aí, que tinha feito crises convulsivas seguidas após um quadro de diarreia e vômito, de hipotensão, que a pessoa estava no Rio na época, baixou a UTI, ficou 3, 4 dias internada na UTI. Aí, depois da investigação com a doutora Vera em Vitória, ela viu que não tinha nada de convulsão. Aí mandou fazer o teste, você fez e fez a crise na hora, no consultório, duas, né? É. Mas é isso a gente vê todo dia, né, Thaís? Alguém, Bruno, alguma pergunta aí? Toda semana. Toda semana, né? Chat, só dando parabéns, falando muito bem da apresentação. Realmente foi uma discussão bem legal. E está aberto. Quem quiser fazer pergunta, tanto pelo chat, quanto abrir a câmera ou fazer só por voz mesmo. Fique à vontade. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, Vira. Tudo bem? Um abraço para todos. Parabéns, Gil, pela Valeu. apresentação e pelos comentários do Marcelo e do Lisandro. Eu queria fazer uma pergunta sobre a pré-estação. A pré-estação sem sintomas, vocês indicam a ablação? Porque tem alguns grupos que indicam a ablação, mesmo o paciente não tendo a síndrome de Wolff. Acho que eu vou passar para o Marcelo aí, que faz mais a parte invasiva. Marcelo, se você for breve aí na resposta, aí vai ser bom. Não, coisa rápida. Só é importante isso, Bira, que você falou, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, ela depende da pré-estação, que é alteração eletrocardiográfica, mais sintoma. Hoje o recomendado é que mesmo o paciente assintomático, ele
passe pela ablação, isso entra como nível 2A, e você... Porque esse paciente, por menor risco que ele tenha, ele ainda assim, ele tem risco de morte súbita. Esses pacientes, eles podem se tornar sintomáticos durante a vida. Então, aqueles pacientes que são assintomáticos, eventualmente, por volta de 40, 50 anos, eles podem se tornar sintomáticos. A gente teve um caso na UCOM, coisa de um ano, mais ou menos, eu acho, 2 anos, um paciente que tinha pré-estação ventricular, sem sintoma, tinha tido já vinha acompanhando com um cardiologista, paciente de torno de 50 e poucos anos, e esse paciente deu entrada na UCOM no final de semana, porque foi encontrado em PCR. Foi reanimado, foi para o hospital durante o final de semana, evoluiu de uma maneira bem, foi estubado, estável clinicamente, já tinha feito CAT, eco, obviamente, aos 50 e poucos anos, a principal causa de morte súbita de arritmia ventricular é secundária à doença coronariana, é o que mais mata, então, apesar de ser um paciente de baixo risco, mas isso tem que ser afastado. Ele fez um eco pós-parada que mostrava uma disfunção leve que reverteu depois. E aí, quando eu fui ver o paciente na segunda-feira, porque eu cheguei para passar a visita da rotina, e é aquilo que a gente fala do eletrocardiograma. O CAT é normal, o eco tem uma disfunção, a gente vai levar o paciente para ressonância. Falei, gente, peraí, deixa eu ver o eletro aqui rapidinho. E o eletro tinha uma síndrome de pré-estação ventricular. Então, eu vou te ser muito honesto, eu acho que não é classe 1, mas eu faço ablação em paciente com síndrome de pré-estação ventricular, sendo assintomático. A outra questão não é pergunta, é apenas observação. É ficar muito atento, porque a síncope pode ser um dos red flags para amiloidose, né? Exatamente. Mas, na verdade, assim, se a gente for partir para as causas mais raras, assim, é uma infinidade de coisas, né? Outro dia eu tive um paciente, teve um BAV 2:1 sintomático desencadeado por uma crise de enxaqueca, enfim, são coisas que a gente vê, mas assim, não é o dia a dia, não é o que a gente espera ver no dia a dia no pronto-socorro. Mas, enfim, Bratão, eu acho que a Marcelo esclareceu bem essa questão do Wolff. Eu também, se tivesse um Wolff mesmo assintomático, eu queria ser submetido à ablação, porque muito provavelmente a gente quer viver muito e quem vive muito tem fibrilação atrial. E aí esse paciente vai ter morte súbita algum dia. Obrigado. Parabéns Valeu. a todos aí. Só para... Bruno, o tilt test assim, que eu faço, né? Não faço muito, assim, faço, né, alguns anos, porque não é um exame de rotina, mas assim, quem são os médicos que encaminham para o tilt test? Né? Os neurologistas, os neuropediatras, os endocrinologistas, porque os diagnósticos de hipoglicemia, felizmente melhoraram, mas eram demais, né? E, assim, hipoglicemia não é essa forma toda, curva glicêmica, aquilo que eu falei, né? E os pediatras, porque isso acontece em criança também, né? Isso acontece em criança e é importante lembrar do diagnóstico, né? Às vezes as crianças, os jovens, a gente tende, Marcela, a gente, assim, quando eu digo a sociedade médica, né? A minimizar o sintoma. É piti, não sei o quê, não valoriza o sintoma. Mas é isso, Bruno. Da minha parte, eu agradeço aí ao Centro de Estudos, à Unimed, à Thaís, ao Marcelo, ao Lisandro, que contribuíram, ao Biratã pela pergunta, a Gliberto pelo relato aí. Enfim, estou à disposição. Muito obrigado, Thaís. O doutor João Sasso levantou a mãozinha ali, ó. João? Gil, parabéns. Marcelo, parabéns. Thaís, parabéns. Hoje a gente tem que lembrar sempre, nesses pacientes que têm síncope, que chegam em pronto-socorro, a grande quantidade de pacientes que usam xarelto. Uhum. Então, você faz TCE pra caramba. Isso. Então, a gente não pode... você teve lá uma síncope. O que você toma de remédio? Isso daí o pessoal está negligenciando muito a história clínica. A gente tem visto, isso não é incomum.
e o paciente depois, ele acordou, não, está no pronto-socorro, não, está tudo bem, vai embora, daqui a pouco ele está com hematoma lá. Então, eu acho que é de grande importância a história clínica. Você está tomando alguma medicação? Ah, eu tomo um anticoagulante. Isso daí a gente tem que chamar bastante atenção e queria parabenizar a aula de vocês. Pô, foi muito interessante e muito importante. Eu, de vez em quando, ando os pacientes lá para o Gil também e a gente não pode bobear com diagnóstico. Não é só neurologista ou curva glicêmica. A gente tem que pensar, igual o Biratã falou, em síndrome de Wolff-Parkinson-White, mas a gente tem que olhar um paciente como um todo. Tá? Parabéns a todos. Muito obrigado aí. Ok? Doutor Valeu, João Sá Gonçalo. falou, e o meu paciente que fez hematoma subdural, ele só era idoso, nem anticoagulante ele usava. E a gente fez o diagnóstico com o paciente na ressonância, né? A radiologista me ligou. Então, realmente, é a gente avaliar caso a caso. Thaís, apesar das síncopes vasovagais ser extremamente acontecer com o paciente sentado, mas as hipersensibilidades do hiperotídeo não. Então, acidente de trânsito, né? O paciente virou o pescoço para ver uma É. rua e tal, e sofre um acidente de trânsito. Então, são cadeias, são elos que a gente vai levando e a gente tem que avaliar o contexto como um todo. É claro que a hipersensibilidade, você vai, bota uma capaz, resolve. Mais ou menos, assim, se você demorar o diagnóstico, esse paciente vai cair da escada, vai bater o carro, vai ser atropelado, né? Essa paciente que teve, essa minha última que teve a síncope vasovagal no consultório, ela estava sentada, ela não estava ela não tinha levantado, ela estava sentada. Foi no final da consulta, mas ela não tinha levantado. Estava sentadinha.